Obrigado, senhor presidente, senador Valadares. Bem represento o Sergipe. Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, o período eleitoral se aproxima e no meu estado de Roraima, os possíveis atores do processo eleitoral já começaram a aparecer. E alguns deles, apesar de praticarem a velha política do coronelismo e da corrupção enraizada no nosso país, se escondem atrás de uma cortina de fumaça, posam de honestos e pobres, de senhores e senhoras da verdade, mas cometem irregularidades e verdadeiros desmandos com o dinheiro público. Eu recebi em meu gabinete um farto material que aponta o cometimento de irregularidades gravíssimas em um contrato milionário com a prefeita de Boa Vista, capital de Roraima, que tem como prefeita a senhora Tereza Surita, ex-mulher do notório senador Romero Jucá, velho conhecido do Brasil. São mais de 500 páginas que sobre a contratação que já ultrapassa os 100 milhões nos 3 anos de administração de Tereza Surita com a empresa Sanepave Saneamento Ambiental Limitada, sediada em São Paulo, que vem sendo recontratada ao longo dos anos das 5 gestões da prefeita Tereza Surita. Com todos os aditivos, serão mais de 308 milhões. A Sanepave vem sendo contratada para realizar serviços que vão de limpeza urbana a comunidades indígenas, passando por coleta de lixo domiciliar, operação no aterro municipal, que virou um lixão a céu aberto, até coleta fluvial. Os documentos comprovam o processo sem licitação e procedimentos licitatórios irregularmente abertos para favorecer a Sanepave. Além disso, não há comprovação de que a empresa realizou ou não serviços como coleta de materiais recicláveis. Senhoras e senhores senadores, dessa o Ministério Público Federal vai gostar de saber. Acreditem, a Sanepave fez uma doação de campanha eleitoral nas eleições de 2014 para o mesmo partido da prefeita, o atual MDB, cujo Diretório Nacional da sigla fez o repasse da doação para o Diretório Regional de Roraima. Os indícios de irregularidades já começaram no aviso de licitação a que a Sanepave concorreu, com um certame realizado por meio de modalidade de concorrência, procedimento este com mais fase e ampla possibilidade de recursos que outros processos. Após impedir que qualquer pessoa tivesse acesso ao edital, cobrando uma taxa, a Prefeitura suspendeu a licitação, depois que os interessados começaram a perceber restrições de competitividade e imposições de cláusulas restritivas que possibilitariam o pedido de impugnação edital. Começava aí uma nítida movimentação para direcionar a contratação para a Sanepave. Conforme esse dossiê que está aqui ao vivo, mais de 500 folhas, e em cores para quem quiser checar. Aliás, assim que terminar essa sessão, quero comunicar que estarei encaminhando uma cópia para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público Estadual e para o Tribunal de Contas do Estado. São tantas as irregularidades, como a falta de publicidade e a manipulação nas datas dos documentos publicados, que eu ficaria horas aqui tratando desse assunto. Esse dossiê comprova que não houve publicidade do dia em que ocorreu a sessão pública de julgamento das propostas das empresas, ocorrendo apenas a divulgação em diário oficial do município, sem qualquer aviso prévio. Nessa sessão, foram julgadas as propostas técnicas e de preço das empresas habilitadas, Revita Engenharia S.A. e Sanepave, esta que foi apontada como vencedora. Uma irregularidade apontada no documento é que a homologação e a adjudicação
foram publicadas no Diário Oficial do dia 18 de junho de 2013, porém, com a data de assinatura do dia anterior, 17 de junho, infringindo a Lei 8.666/93, chamada Lei das Licitações, desrespeitando o prazo para imposição de recursos para os julgamentos das propostas. A única possibilidade viável seria a desistência em cessão do interesse de recorrer da empresa Litucera Limpeza e Engenharia Limitada, em razão da inabilitação e da Revita Engenharia S.A., em relação à proposta vencedora da Sanepar. O problema é que nenhuma delas recorreu, mesmo estando em jogo, contrato de 97.300.000, é um volumoso processo que dava margem para outros recursos. A Litucera tem capital declarado de 120 milhões, sediada também em São Paulo, assim como a Revita. O estranho é que, mesmo sendo uma gigante milionária, ela não recorreu, o que evidencia, ela veio dar cobertura para a Sanepar. E agora, para concluir, quero informar que a relação da Prefeitura de Boa Vista com a empresa Sanepar Saneamento Ambiental Limitada vai mais além. Essa empresa pertence ao empresário Armando Sebastião Rodrigo Teodoro, que também é dono da Beta Clean e Service Limitada, que possui outros contratos milionários que foram firmados sem licitação com a mesma Prefeitura de Boa Vista. Mas vou deixar para falar sobre isso em outra oportunidade, assim que tiver com toda a documentação em mão. E olha, é preciso mais do que um carro de mão. Mas adianto que a Sanepar e a Beta Clean só tiveram contratos com a Prefeitura a partir da prefeita Tereza Surita. Pasmem, as duas empresas estão com suas sedes instaladas no mesmo endereço, em condomínio industrial de luxo, lá no Alphaville, na Alameda do Rio Negro, 161, no mesmo andar, no estado de São Paulo. Tem em mãos imagem que comprova essa localização do endereço das duas empresas. Portanto, senhor presidente, formulo aqui, nesse plenário, essa denúncia gravíssima, que está ocorrendo na Prefeitura de Boa Vista. Estou encaminhando ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas, que são órgãos fiscalizadores, que apurem todas essas denúncias. Não podemos mais conviver com a corrupção. Ela não só destrói as políticas públicas do nosso Estado, mas, sobretudo, a vida do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente.